A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui hoje para o nosso segundo encontro, segunda aula de treinamento do nosso discipulado. Então vamos ler aqui, para a gente começar, vamos ler um texto em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 18. Aqui é a explicação da parábola do semeador. A explicação da parábola do semeador. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e o outro 30. Então hoje nós vamos falar aqui, recapitulando aqui, nós tivemos a primeira aula, o módulo 1, falamos aqui as instruções importantes ao discipulador e como encorajar o novo convertido a começar o discipulado. Hoje no módulo 2, nós vamos trabalhar aqui 4 tópicos. Como fazer contato em 72 horas? O que falar ao novo convertido no contato dentro dessas 72 horas? Convide o novo convertido para a igreja e ofereça-se para acompanhá-lo às reuniões da congregação. Então nós vamos estar vendo esses 4 tópicos hoje aqui na nossa tarde, módulo 2, Como fazer contato em 72 horas. Estamos aí na página 8 da nossa apostila. Depois da decisão de alguém seguir a Jesus, nós temos aí, ou no culto público aqui, num dos cultos da congregação, ou lá nos nossos cultos evangelísticos nos lares, depois que alguém aceita Jesus, é quase certo que o novo convertido, ele vai receber o quê? Ataques do inimigo, através de dúvidas, desânimos, críticas, desprezos de parentes, de amigos e vergonha e várias outras situações. Por isso que é muito importante que nas 72 horas após a decisão ele tenha uma atenção especial. Então, a pessoa aceitou Jesus no domingo, até quarta-feira a gente precisa ter feito um acolhimento para essa pessoa. E aí nós lemos aqui a parábola do semeador, e na parábola do semeador aqui nós vimos 4 tipos de sementes, 4 solos, não tipo de semente, 4 solos em que a semente caiu. E nós vamos aprofundar daqui a pouquinho nisso. Olha só, o novo convertido, ele deve ser contactado o mais brevemente possível, seja pessoalmente, por telefone ou por mensagem, dentro de 72 horas após a sua decisão. Este contato, como regra, ele não deve ser demorado, ele deve ser um contato rápido, é um contato para você parabenizar ele pela decisão, para você dar as boas-vindas a ele, para você se apresentar, para você já se prontificar ali para marcar uma visita, para poder estar acompanhando ele. Então, vamos aqui para a questão da parábola do semeador e entender o porquê dessa preocupação, dessa urgência nesse primeiro contato. O que acontece? A pessoa, ela vem aqui à frente, ela aceita Jesus. Só que quando ela sai daqui, ela já começa a sofrer os ataques do inimigo. O inimigo já começa a falar, não, mas será, moço, você está disposto mesmo a abandonar a velha vida?
né? Às vezes chega em casa, aí ouve críticas, né? Alguém o critica pela decisão, porque a gente não pode se iludir em pensar que alguém, quando aceita Jesus, porque às vezes nós somos de uma família cristã, você acha que alguém, quando aceita Jesus, se for um parente meu Deus, vai ser festa. Agora, existem famílias que a pessoa chega lá na casa dele lá, falando: ei, fui na igreja hoje, aceitei a Jesus, caiu a casa para a família. Tem famílias que são assim, né? Um dia desse eu ouvi um relato, justamente isso. Então, assim, existem essas situações, e aí nós precisamos estar disponíveis para dar esse apoio aí dentro desse período de 72 horas. Então nós temos lá, eu trouxe um livro aqui também para trazer algumas informações interessantes. Então o que acontece? Jesus ele conta a parábola do semeador, e aí uma parte da semente caiu à beira do caminho, né? À beira do caminho. Isso representa aquela pessoa que ela aceita Jesus, só que quando ela sai daqui, ela já desanimou. Eu liguei para um rapaz esses dias que eu fui ligar para ele, conversar com ele, e ele: não, eu não aceitei Jesus não. Eu não sei se realmente ele não entendeu o momento do apelo, ou se na realidade ele já se arrependeu ali de ter vindo entregar a sua vida para Jesus. Então, a gente precisa ter esse contato imediato, esse contato mais próximo, que é para poder, no caso da parábola, o que veio? Foi as aves do céu. Alguém está com a Bíblia aberta aí? Vou precisar aqui para a gente poder ir trabalhando esse texto. Olha só, alguém ouvindo a palavra do reino, ele ouviu, né? Ouviu o convite. Aí foi bonito, a música bonita, o ambiente, o espírito dele se comoveu diante do apelo de Jesus, e ele veio, mas ele não entendeu muito bem o que ele estava fazendo, né? Aí veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Ele não teve uma compreensão genuína da sua situação de pecado, da sua necessidade de Jesus, né? Ele não teve essa compreensão. Aí vai vir alguém: não, moço, que negócio de crente nada, a Deus não precisa estar seguindo junto com os irmãos lá não, né? Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, você não precisa abandonar nada não. Então é o que? Isso é o que? O inimigo que está usando pessoas para poder tentar tirar essa semente que caiu na beira do caminho. Então a gente tem que chegar rápido para poder, né, espantar. Aqui no caso era as aves, né? Veio as aves do céu e comeram ali a semente. A gente tem que chegar rápido e espantar o inimigo que está chegando. Injetar o que na pessoa? A palavra de Deus, né? Chegar e falar para ela: olha, parabéns pela decisão que você tomou, a melhor decisão da sua vida, né? Isso vai transformar não só você, vai transformar a sua casa, vai transformar a sua família, né? E aí já vamos nos apresentando ali como família de Deus para essa pessoa. Então a gente precisa ser bem rápido. Olha só, aí tem um outro, né, que é o que caiu em meio aos pedregais, o que caiu em meio aos pedregais. E aí, ouvindo alguém a palavra do rei, ouve a palavra e logo a recebe com alegria. A pessoa aceita Jesus, né? Recebe a palavra com alegria, mas por que não permanece? Você já conheceu alguém assim? Que ele recebe com alegria, na segunda-feira ele ainda está feliz com Jesus, mas quando dá no outro domingo a pessoa sumiu e você vai atrás: não, já era, não quero não. Então é aquele que recebe a palavra do Senhor com alegria, né? Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, ele vai desanimar. Então vai chegando a angústia, vai chegando a perseguição, os amigos vão abandonando, né? Os amigos vão se afastando, vem as críticas, aí a pessoa se vê o quê? Sozinha. Ela se vê sozinha e ela vai desanimar.
Então, a gente precisa chegar nisso. Nós precisamos chegar nisso. Aí tem a terceira, dois tipos de semente, eles não permanecem. Eles não permanecem. Aqui cai na beira do caminho, aqui cai no meio dos pedregais. São as pessoas que aceitam a Jesus e que não permanecem. Elas saem. Ah, Diego, então não tem jeito. Se saiu é porque caiu na beira do caminho. Pois é, só que é o nosso dever espantar as aves malignas, né? Espantar, chegar cedo, chegar rápido, para poder dar oportunidade daquela semente permanecer ali, e ela devagarzinho ir criando raízes, devagarzinho ali penetrando o solo, e aí a palavra vai frutificando, a palavra vai transformando. Então esse é o nosso trabalho. Aí a gente tem o terceiro tipo de semente, aqui caiu, terceiro tipo de solo, aqui caiu em meio aos espinhos, né? Esse é aquele que ele não desvia, ele recebe a palavra tal, só que aí os cuidados com este mundo, né? A sedução das riquezas, ou seja, ele permanece crente, ele permanece na igreja, só que ele não passou pelo processo do novo nascimento. Aí ele não vai frutificar, ele não vai experimentar o evangelho pleno, né? O problema dele não é que ele não cresce, ele cresce, ele não dá fruto. Então ele passa o tempo dele, né, na igreja, ele passa o tempo aqui, mas ele não dá fruto, né? E a gente tem que ter cuidado para não ser esse tipo de solo, né? O solo que está com os espinhos, né? A gente tem que frutificar, tem que ser igual ao quarto solo. A gente e aqueles a quem a gente está cuidando, né? Aqueles a quem a gente está discipulando. A gente tem que levar eles a ser a semente que caiu em boa terra, que cresceu, né? Floresceu, frutificou e deu muito fruto, né? Deu 100, 60 e 30 por um. Então, esse é o nosso objetivo. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Esse cuidado. Eu lembro que às vezes a gente ia contactar algumas pessoas, igual nos projetos de vida, e às vezes a gente demorava, eram muitos nomes, a gente demorava, e acontecia justamente isso, a pessoa já tinha desanimado, né? Então, para a gente poder ser mais eficaz, ter esse cuidado mais próximo, a gente precisa ter esse contato rápido, esse contato dentro de 72 horas. Qual o tempo que a gente precisa, em quanto tempo a gente precisa fazer o primeiro contato com o convertido, com o novo convertido? 72 horas, né? Então, e aí? O que falar nesse contato de 72 horas, né? O que falar para o novo convertido? Nesse momento, nós vamos nos apresentar, nós vamos parabenizar ele pela decisão, demonstrar muito amor, né? Olha só o que está aí na nossa apostila. Olha, é um prazer muito grande conhecê-lo. O meu nome é Diego e eu estou à sua disposição. Se você precisar de uma oração, o que você precisar, eu estou à sua disposição. Olha, seja bem-vindo à família de Deus. Sinta-se pertencente à nossa igreja. Seja muito bem-vindo, essa aqui é a família de Jesus. Você viu aqueles irmãos que estavam lá no culto? Agora são todos seus irmãos. Eu não sei quantos irmãos você tem na sua família biológica, se você é filho único, mas eu quero te dizer, agora você tem uma família enorme que está espalhada por todo mundo, né? Então, apresente, fale para ele que ele faz parte da família, né? Fale do Pai, né? Nosso Pai Celestial. Olha, é um prazer poder lhe servir. É um prazer poder estar à sua disposição para o que você precisar. Eu fui designado para poder cuidar de você. Então, o que você precisar, eu estou à disposição, né? Se você precisar que eu vá aí com mais urgência na sua casa, já vamos marcar aqui a visita. Porque nesse primeiro contato aqui, nós vamos ver com a pessoa, né, quando que nós podemos nos reunir. Olha, eu gostaria de me reunir com você, para a gente poder estudar a Bíblia, a gente falar de Jesus, você me contar um pouquinho da sua história, né, eu contar um pouquinho da minha história para você, a gente se conhecer melhor.
E aí, marca com ele o dia e o horário, né, que vocês vão se encontrar. Agora aqui é uma questão muito importante, irmãos. Marcar dia e horário. Marcar dia e horário. Então, você tem um compromisso. A partir do momento que você marcou com o seu discípulo dia e horário, você tem um compromisso. Tem gente, irmãos, que eles são muito fáceis de relativizar os compromissos. Ah não, minha cabeça está doendo agora, eu não vou. Ah não, me deu uma indisposição, eu não vou. Olha, eu fui convocado para uma reunião agora 3 horas da tarde. Reunião da diretoria do campo. Eu corri, peguei o Isaías, eu passei aqui, abri o QIB, fui lá na matriz, deixei lá o material, falei, ó, aqui, ó, vocês, a minha parte que eu ia falar é isso aqui, porque eu tenho outro compromisso, que já estava agendado, já há muito tempo. Eu vou ministrar ali um treinamento na minha igreja, então eu não vou poder ficar aqui. Eu corri e vim para cá. Aí às vezes tem gente que ela acha fácil desmarcar um compromisso por causa de um outro compromisso que surge depois. Tem um novo convertido que, se você fizer isso com ele uma vez, acabou. Acabou. Porque igual a gente acontece, a gente tem nossos compromissos, o novo convertido também tem. Então você marcou com ele sábado 3 horas da tarde. Aí deu sábado 3 horas, 2h30 da tarde, chegou visita na sua casa. Aí você vai desmarcar com o novo convertido. E o novo convertido, alguém ligou para ele e falou: ei, sabe aquele nosso parente? Ele vai passar aqui em casa agora 2:50, ele está indo de viagem para Palmas. Vem para cá para nós poder ver ele junto, fazer um lanche junto. Aí ele vai falar assim: não, eu não posso ir, porque eu tenho um compromisso aqui em casa 3 horas da tarde com o irmão da igreja. Aí ele dispensou o compromisso dele, ele desmarcou, deixou de fazer alguma coisa importante para poder te receber. Aí você na hora desmarca, né? Não vai. Então a gente tem que ser muito criterioso com isso aqui, né? Muito criterioso. Se você marcar o horário com o irmão Zé Cirilo e não for, horário, né? Então assim, a gente tem que vigiar muito nesse encontro com o discipulado. Nós precisamos vigiar muito. Tá com dor de cabeça? Vai com dor de cabeça mesmo. Toma o remédio e vai. Vai. Chega lá, você fala: pai, me deu uma dor de cabeça, mas eu estou aqui para a gente poder. Então, se não for algo realmente que te impossibilite, ok. Aí a outra pessoa vai entender, né? Agora, se for uma questão que não é tão urgente assim, né, então vamos ter cuidado para marcar esse dia e horário com essa pessoa, né? Porque ali é o primeiro encontro seu com ela, né? Já pensou se você tivesse falhado no primeiro encontro com sua namorada, com seu namorado, talvez você não estaria casado, não tinha casado, porque aí ia ficar queimado, né? Então tem que ter muita atenção nessa questão aí. Então vamos aqui para a letra C. Então, no nosso primeiro contato, o que nós vamos falar para o novo convertido? Nosso primeiro contato, ele pode ser por telefone, por mensagem, né? Diversas formas. Você pode ver a pessoa pessoalmente, pode mandar um áudio. Hoje o WhatsApp está aí, você manda um áudio, manda uma mensagem, liga. E aí, o que você vai falar para ela? Isso. Oi? Dos meios, a ligação é a mais séria. Você ligar é o mais sério. É porque pessoalmente vai ser mais difícil, porque você ainda está pegando ali o endereço, coisa e tal, achar a pessoa em casa é mais difícil. Então a ligação, eu acho, no meu ver, é o que é mais sério. Só que hoje
pessoal, hoje é muito prático também a questão da mensagem pelo WhatsApp, porque você manda, se a pessoa não pode te atender naquele momento, mas você mandou o áudio, né? Aí ela vai ouvir, vai retornar. Então assim, depende da sua forma de abordar, né? Eu gosto muito de mandar mensagem, mandar o áudio, aí você percebe já pela resposta da pessoa como é que está. Mas eu gosto muito assim, é porque eu sou muito tímido de ligar na cara dele, ligar assim, bom dia, aí o áudio você desenvolve. Mas quem gostar de ligar, a ligação eu acho que é mais eficaz ainda do que. Olha só, então vamos aí. Convide um novo convertido para a igreja. O lugar de nós cuidarmos do novo convertido ser recepcionado é aqui na igreja. Aqui que ele vai ser cuidado, aqui que ele vai ser envolvido, aqui que ele vai ser integrado, né? Então nós temos que ter esse cuidado de buscar trazer o novo convertido para os cultos, né? De buscar trazer o novo convertido para a congregação, para ele ter o costume de vir aqui. Porque o trabalho que nós vamos fazer na casa dele é só um discipulado, é um acompanhamento pessoal, um discipulado 1 a 1. Mas ele precisa vir para a casa de Deus, para a igreja. Ele precisa vir para o culto de ensino da palavra, para a escola bíblica dominical, para o culto de domingo, né? Nós temos o culto de quinta-feira, então isso é muito importante. É muito importante você convidar o novo convertido para os cultos da congregação. Mesmo que o próximo culto seja antes da data que você marcou a sua primeira visita para o acompanhamento inicial. É fundamental você integrar o novo convertido na sala de novos convertidos da escola bíblica. Todo domingo nós temos uma sala aqui para os novos convertidos. Nós estamos ministrando uma lição lá, que é diferente da lição que ele vai estar estudando aqui na escola bíblica, entendeu? O estudo dele lá é com o manual prático do discipulado. Aqui é com a revista da escola bíblica voltada a novos convertidos. Então, você precisa incentivar ele a vir para a escola bíblica. Explique um pouco como é tão boa a comunhão na igreja, né? O tanto que é bom a gente vir na igreja, a gente estar na igreja. Aí o que você vai fazer? Você está cuidando lá de um jovem, você vai falar, olha, tem um culto de jovem, tem um culto. Se você convidar ele para o culto de jovem, venha com ele, né? Venha com ele. Aí chegou aqui no culto, aí você vai apresentar, olha irmão, aquele ali é o João Paulo, vamos lá, vou te apresentar para ele é um dos líderes de jovens, apresenta para ele, certifica que a liderança de jovens vai inserir ele no grupo da igreja, no grupo do departamento. Você pode providenciar para inserir ele no grupo geral, mas você vai apresentar ele para o líder do departamento, seja jovens, senhoras, adolescentes, varões. Você vai apresentar para o líder do departamento e o líder do departamento vai colocar ele no grupo. E você certifica que ele foi colocado no grupo, né? E aí ajuda a dar os bem-vindos para ele naquele grupo, coisa e tal. Então aqui, olha só, você já está fazendo um trabalho excelente de integração. Porque a partir do momento que a pessoa está integrada na igreja, que ela se sente em casa, que ela vê que o Isaías está discipulando a pessoa. Aí eu conheço só o Isaías, mas aí eu vim aqui, aí o Isaías já me apresentou o Kaique, o Isaías já me apresentou o João Paulo já me colocou no grupo de jovens, já me deram bem-vindo lá. Então, opa, rapaz, eu já ganhei ali uns 10 amigos ali, tem já uns 10 irmãos ali. Aí ele chega no outro culto, ele já chega, tem um irmão que cumprimenta ele, outro irmão que dá a paz do Senhor para ele, né? Aí ele já vai se sentindo o quê? Em casa. Se nós somos família de Deus, a igreja aqui, o templo, é a nossa casa. Então quem aceita Jesus, ele precisa se sentir
em casa. Ele não pode chegar, entrar e sair como desconhecido. Por quê? Porque ele é seu irmão. Ele é seu irmão. E a gente precisa desenvolver o hábito de chamar as pessoas pelo nome. Porque isso é muito importante. Você chamar a pessoa pelo nome. Tem que tomar cuidado, né, Diego? Aconteceu com a minha mãe, quando a gente estava vindo para a igreja, ela ainda não era batizada. Mas ela vinha em todo culto, ela estava comigo e recebendo a palavra. E uma irmã da igreja um dia chegou nela, ela deu o Pai do Senhor para a irmã falou que ela não podia dar o Pai do Senhor porque ela não era batizada. E a minha mãe quase afastou da igreja nessa época. E aí eu explicando para ela, discipulando ela em casa, eu falei, calma, mãe. A senhora é irmã, sim, a Pai do Senhor é assim, porque falta sabedoria às vezes na gente, você está falando, receber, deu uma Pai do Senhor, apresentou para alguém, né? E essa irmã falou bem direto para ela, você não pode dar Pai do Senhor porque você não é batizada. E aquilo foi a mesma coisa de matar. Se mata uns crentes que eu não sei de onde é que eles vêm, não. Uns crentes, sinceramente. Eu dou paz do Senhor até para quem não é crente. Tipo assim, se eu tô num ambiente ali, tem crente e descrente, eu dou a paz do Senhor para todo mundo. Jesus disse o seguinte, que a paz, eu dou a paz vai. Se lá não receber, ela volta para mim. Né? Então tem, e dar a paz do Senhor é algo profético. Eu estou oferecendo a paz do Senhor, né? A pessoa está recebendo. E é por isso importante a gente estar perto dessas pessoas novas convertidas que estão vindo, né? Porque às vezes acontece isso no âmbito que a gente não sabe, né? Ainda bem que eu estava em casa e a minha mãe me contou. Aí eu falei, não, mas não fica triste. Ela ficou muito triste e não queria voltar mais. Eu falei, não fica triste, é porque a pessoa também não sabia, mas isso não tem nada a ver. Já para continuar dando Pai do Senhor, mas eu vi que depois ficou uma resistência que ela não queria dar Pai do Senhor para ninguém. Até depois que ela se batizou e deu tudo certo, graças a Deus. Então aí, irmãos, vocês veem, né, o tanto que a gente tem que ser cuidadoso. Porque às vezes a pessoa aceita Jesus, está animadinha e tal, mas às vezes alguém do nosso meio que dá alguma, né, deslizada, e aí tem que estar vigilante. Aí então a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que ter esse cuidado com o novo convertido. E aí também integrá-lo com o pastor. O pastor, com a pastora, isso também é muito importante. É o seguinte, nessa questão, tem gente que se o pastor cumprimenta ou não ele está de boa, está tranquilo. Tem outros que o contato com o pastor é muito importante. Se o pastor não olhar para ele, se o pastor não cumprimentar ele já... Então, é o nosso trabalho, levar até o pastor e apresentar. Aqui, pastor, fulano de tal, aceitou Jesus no culto da quinta-feira, e eu estou acompanhando ele. Aí o pastor vai dar um abraço, vai dar uma palavra. Então, assim, vamos cuidar, né, para a gente fazer esse acolhimento aí para os nossos irmãos. E a questão do nome, igual eu falei, tentar chamar as pessoas pelo nome. É muito. Amém. Deus abençoe. Tá bom. Tem culto hoje, 7 horas da noite. Tá? Isso, aí o senhor vem aí para o culto. Tá? Deus abençoe. Aí, então, o que acontece? Eu tenho dificuldade de aprender nome, mas eu fico tentando. Esse dia nós estávamos no corredor da unção aqui, eu aproveitei e fui orando e falando o nome. Tá? Aí tem uns que eu não sabia, mas aí eu preciso ir melhorando. Então vamos aqui para o tópico C. Ofereça-se como para acompanhá-lo às reuniões da congregação. Ei, gente, isso aqui é interessante, porque tem gente, olha só, aceitar Jesus é a melhor decisão que uma pessoa pode tomar, mas nem sempre ela sabe disso. Né? Servir a Deus é a melhor coisa que a pessoa pode fazer na vida dela, mas nem sempre ela tem essa compreensão. E aí ela vai precisar do empurrãozinho, né? Até poder pegar.
É igual fazer um carro pegar quando ele tem partida. Você vai empurrando, empurrando, empurrando. A hora que ele pegar, ele vai embora sozinho. Então, assim, ofereça-se para poder passar na casa da pessoa, para levá-la para a igreja. Mesmo que a pessoa tenha carro, se você perceber, porque a gente tem que ser estrategista, se você perceber que a pessoa está fazendo corpo mole, ei, irmão, vou 7 horas, tudo é 7, né? Ó, 15 para 7, estou passando aí na tua casa. Não, irmão, precisa não, eu vou de carro. Não, eu vou passar aí para poder nós ir juntos, moço. Então eu vou uns 5 minutinhos mais cedo ainda, tomar um café. E aí você organiza para poder passar, né? Carregar a pessoa, levar, às vezes não tem a condução. Então se ofereça para estar junto, porque tem gente que no primeiro momento ela é escorregadia, é igual o quiabo, né? Então você tem que estar tendo esse cuidado, né? A irmã Mercedes, ela já acompanhou as pessoas novas convertidas. Mercedes é ganhadora de alma, né? E tem uns que é liso, né, irmã Mercedes? Tem que, né, tá cuidando ali, se oferecendo para levar. Às vezes a pessoa tem a moto, tem a condução, mas se você não for acompanhar, a pessoa não vai. Então a gente precisa ter aqui a gente tem que entender o quê? Que são crianças. Criança na fé, nasceu para Jesus agora, é criança. Então a gente vai ter que conduzir, orientar. Lógico que a gente não vai ser também aquele crente enjoado, né? De chegar a ser incômodo. A gente tem que medir aí até onde a gente consegue ir sem se tornar ali uma pessoa ali indesejada. Ofereça para buscar um novo convertido em casa, além de garantir que ele não vai faltar. Você cria um novo compromisso, uma nova agenda, mais confiança ao entrar em um novo ambiente. Seja um bom discipulador. Então, quando você se compromete a levar ele, a trazer ele para a igreja, coisa e tal, você está ajudando ele a se sentir mais seguro. Ele não vai chegar aqui sozinho. Porque pensa, eu não sei vocês, mas se eu for convidado, às vezes com uma festa de aniversário, alguma coisa assim, que às vezes a pessoa que me convidou, né, igual esses dias eu fui o rapaz do serviço me convidou. Então ali, daquele povo que vai estar ali, eu só conheço os poucos colegas de trabalho que foi convidado comigo. Os que é amigo dele para lá, eu não conheço. Então você chega desconfiado. Casamento, eu chego desconfiado, rapaz, porque você não conhece o povo. Aí eu já falo para a Daiane, bora chegar cedo, porque coisa ruim é quando você chega e as mesas estão tudo ocupadas. Aí tem lá a mesa com 6 lugares, tem 2 aqui, 2 ali, 2 ali. Aí você fica, e aí, eu sento ou não sento? Eu não conheço a pessoa. Então, um novo convertido também, ele vai chegar na igreja, é um ambiente novo, um ambiente diferente. Então, se você já abordar ele, se você não trouxe, mas se você já está aqui, a hora que você vê ele entrando, o Senhor, tá, bora sentar aqui comigo, senta aqui do meu lado, a gente já vai estar ajudando. Essa integração, ela é muito importante, Deixa eu ver aqui, saiu da página que eu quero ler. 10 dificuldades do novo convertido aqui, Rapidamente eu vou passar aqui nessas 10 dificuldades do novo convertido. Dentro das 24 horas seguintes à sua experiência com Cristo, qualquer novo convertido pode ter dúvidas sobre a realidade da sua experiência. Aquela emoção inicial pode diminuir e fazer com que ele pense que sua experiência com Cristo foi um tipo de alucinação, algo irreal. Rapaz, o que me deu na cabeça que eu fui lá na frente? Não. Aí alguém fala, não, você sentiu o Espírito Santo. Será? Não senti nada, né? Então, crise de transformação, vícios, hábitos nem sempre desaparecem imediatamente. Isso pode ser motivo de muita ansiedade, né? O novo convertido deseja corresponder à expectativa de mudança. Aí ele não consegue, né? Aí ele
fuma, continua fumando, aí ele se vê ali, rapaz, eu não dou conta de largar esse trem, não dou conta de parar de beber, eu não dou conta, então eu não vou para a igreja mais não, porque eu não dei conta de ser transformado. Então assim, a gente precisa chegar perto para dizer o quê? Ei, calma, é o Espírito Santo que vai te ajudar, não tem problema não, o Espírito Santo que vai te ajudar, e eu vou te ajudar nesse processo, vamos orar junto. Se você ainda continuar nesse vício hoje, amanhã eu vou estar com você, e agora você tem a ajuda do Espírito Santo para ele te ajudar a vencer esse vício, né? Aí pressão dos amigos, né? Aí as pessoas de um ambiente social vão pressioná-lo para que retorne aos padrões da vida antiga. Moço, e do culto hoje o quê? Vamos sair depois do serviço lá para o barzinho, né? Negócio de igreja não. Falta de tempo, o novo convertido precisa separar tempo para a comunhão com os irmãos. Isso pode ser um problema para as pessoas que possuem uma agenda muito cheia, né? Aí, a fim de ser construído na fé, o novo convertido precisa reorganizar seu tempo para incluir a igreja em sua rotina. Ele não conseguirá fazer isso sozinho. Daí a importância de um consolidador, de um discipulador. Às vezes a pessoa é cheia de compromisso, ela nunca tinha o hábito de vir à igreja. Aí você vai ter que ajudar ela a achar um tempo na agenda dela, a estabelecer as prioridades, né? Para ela vir para a igreja, colocar a igreja como uma prioridade, senão ela não vai conseguir. Hostilidade da família, né? Como a gente já falou aqui, as críticas, perseguição, às vezes perseguição até do trabalho, né? Pode ter perseguição até do trabalho. Superstição, existe uma tendência comum de culpar Deus pelas coisas ruins que acontecem depois da conversão. Isso aqui vocês já ouviram? Eu já ouvi. Rapaz, foi só vir, não moço, foi só virar crente que deu tudo errado. Bateu o carro e ganhei prejuízo e não estou vendendo, e aí adoeci, foi só eu aceitar Jesus. Aí a pessoa estava muito tranquilo antes. O problema é esse negócio de aceitar Jesus. Mas foi o que o evangelista falou aqui, o Silmar. Por isso que a gente precisa estar em oração e orando pelos nossos discipulados. É uma guerra espiritual, é uma guerra. E a gente precisa ajudá-los a vencer, né? E também a desmistificar as coisas também, porque às vezes fica atribuindo tudo, né? Tudo ao Satanás ou a Deus, né? Todo problema. Então não, então a gente tem que ter cuidado. Cobrança do passado, é possível que haja uma série de pendências e questões não resolvidas do passado, como dívidas, conflitos, ressentimento. O novo convertido precisa ser ajudado e orientado com essas questões. Às vezes a pessoa aceita Jesus e ela está, né, com a vida toda bagunçada, toda errada, e ela precisa ser ajudada a ela vencer, porque a hora que aceita Jesus, para Deus é uma nova criatura, mas o CPF é o mesmo. Se tiver com o nome pipinado, não vai adiantar aceitar Jesus, não, que vai continuar pipinado. Mas aí agora você vai orientar, você vai ajudar na medida do possível, né? A pessoa reconstruir a vida dela, reconstruir. Por isso que uma regra, ela é certa, né? Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então assim, vão ter dificuldades da vida, que é por causa da semeadura mal feita lá atrás. Aí aceitar Jesus, eu estou corrigindo agora a minha semeadura, a forma que eu estou semeando, mas aqui eu vou colher mais na frente. Enquanto vai ter um período da vida aí que eu vou ficar colhendo ali. Então uma pessoa, às vezes ela pode aceitar Jesus, mudar de vida, estar aqui com nós congregando, quando é amanhã, depois da manhã, a gente está aqui no culto, a hora que sai ali, está a polícia esperando, não estou com mandado de prisão aqui para fulano e tal. Aí todo mundo se escandaliza, não irmão, é porque ele tinha pendência lá atrás. Nós não vamos jogar pedra não, nós vamos abraçar e falar, irmão do céu, nós vamos te ajudar, vamos te visitar, e quando você sair de lá, nós estamos juntos aqui, nós estamos juntos. Silvão, olha,
Nós estamos juntos aqui para poder caminhar junto, é isso. Teve um dia, teve um irmão que eu fui conversar com ele, e o rapaz novo, e ele, pois é, eu tenho uma coisa para falar, tem esse problema aqui e tal, eu ainda estou preso ainda na prostituição. Quando eu falei com ele, né, que só depois do casamento isso era com batismo. Vixe. Aí eu não dá de batizar assim, se você ainda está nessa prática e tal. Aí ele falou, depois, não, mas tem uma coisa, rapaz, então eu respondo um processo por um homicídio. Matei um camarada, eu não, mas agora é vida nova. Isso aí vamos ter que resolver, né? Vamos ter que ver lá com a justiça lá e tal. Mas é vida nova, agora é daqui para frente, né? Agora é daqui para frente. Vamos cuidar, resolvendo essas coisas devagarzinho, com a orientação de Deus, mas agora é uma nova vida. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção que a pessoa vem, né? Ela vem e aí, às vezes, era uma pessoa que agiu muito mal lá no mundo, aí você vai ouvir, ai, fulano tá, aquilo lá não vale nada, coisa e tal. Você tem que saber proteger. Não, ele era assim, ele aceitou Jesus, é uma nova criatura, dá uma nova oportunidade para a pessoa, né? Não deixar que as ideias, os pensamentos, as concepções acerca do passado da pessoa influenciem a nossa forma de tratar ele hoje. Tem que ter esse cuidado. Solidão, por causa de sua decisão, isso aqui é um dos problemas também que o novo convertido enfrenta. Ele pode se sentir abandonado por todos os seus antigos amigos e por alguma razão ele não foi capaz de preencher o espaço com os novos companheiros que compartilham da mesma fé. O resultado disso é uma grande solidão que pode levá-lo a sentir-se ressentido e abandonado. Então a gente precisa abraçar a pessoa, né? Ela vai perder amigos, mas ela está ganhando uma família e isso deve ser real na vida dela, né? E também tem que ter cuidado, olha só, o último dos 10 aqui, a última dificuldade, é o que a irmã Gislaine falou. Crentes carnais podem ser uma fonte de desapontamento e desencorajamento. Eles podem fazer comentários insensíveis e dar conselhos errados. O novo convertido, ele pensa que todo crente é maduro e capaz de ajudá-lo, mas nós sabemos que existem muitos anões espirituais. Irmão, isso aqui é a pura verdade. Quando você aceita Jesus, você pensa, rapaz, lá é tudo santo, tudo gente boa, todo mundo vai me ajudar, né? Olha só, longevidade não é sinônimo de maturidade. É triste, mas às vezes precisamos proteger um novo convertido de alguns velhos na fé. Eita, irmão, isso aqui é verdade. É verdade, tem um crente carnal no meio da igreja. Não pode expulsar ele não, tem que deixar ele aqui até ele se converter. E a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque senão o novo convertido, né? Igual, eu vou dar um exemplo simples aqui de pegar. Aqui. Lembrei que uma questão simples de pegar. Nem todo crente concorda com o dízimo. Aí o novo convertido chega, aí irmão, rapaz, eu estou na dúvida, irmão Cipriano, estou na dúvida se a questão do dízimo é porque eu recebo tanto, aí tem o do INSS, e tem o do leão lá, que fica, né, o imposto de renda. Aí eu dizimo em cima de tudo, em cima do que fica para mim. Como é que é? Dizimar? Não, moço, isso era na antiga aliança, não entra nessa não. Aí a pessoa vai ser privada das bênçãos, da fidelidade do dízimo, por causa do crente carnal. Dando um exemplo, isso vale em todas as áreas, irmãos. Dependendo do jovem que ele for aconselhar, não, moço, tem que experimentar de tudo mesmo, o namoro tem que, né, não
tem essa não, isso aí era antigamente. Então assim, a gente tem que ter cuidado com quem o novo convertido vai estar andando, né? Então procure levar ele para aqueles irmãos que você sabe que vão ser referência para a vida dele, né? Vão ser referência. E aí a gente também não pode ter outra questão, a gente não pode falar mal do irmão carnal com o novo convertido, né? Aí não pode também fazer isso, tem que ter tem que dar as orientações, seguir, sem a gente também criticar. Quando é do irmão é bom, é ruim quando vai falar ainda do pastor da igreja, aí fica pior do novo convertido. Sim, né? Eu fui fazendo visitacular e começaram a falar, mas o culto termina e querendo trazer o outro para a igreja. Não, aí antigamente era assim, o terminar tarde, agora até que deu meu horário, mas tem um negócio. Aí eu, gente, nós não quer levar para a igreja? Como é que nós vamos falar da igreja para a pessoa? Não dá, né? Então assim, a gente tem que ter toda essa sensibilidade. Então, irmãos, hoje o nosso assunto era justamente esse, né, de trabalhar, no módulo 2 aqui, de trabalhar essa questão aqui sobre como fazer o contato em 72 horas, o que falar, convidar ele para a igreja e oferecer-se para acompanhá-lo na igreja, nas reuniões da igreja. Então a gente encerra hoje aqui o segundo módulo, né? Os irmãos têm alguma dúvida sobre a aula? A lista de presença, o senhor vai providenciar. Então, que é justamente para a gente corrigir, nosso objetivo é justamente corrigir essas coisinhas aí, para a gente poder estar com a igreja mais preparada, porque, irmãos, nós vamos ter aí vamos viver um momento de grande salvação de alma. O pastor Baltazar, ele está preparando um campo para a gente poder evangelizar toda a nossa cidade. Então vão vir multidões e multidões aceitando a Jesus. Por isso que nós estamos aqui treinando para poder receber esse povo, receber bem. E o objetivo é que o discípulo que você for cuidar, ele se torne um discipulador. Esse é o objetivo. Tenha sempre isso em mente. Não vamos fazer crente para ocupar banco. Vamos fazer crente para ganhar outras pessoas para Jesus. Fazer crente para ser discípulo, né, de Jesus e ser discipulador de almas.